Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre radiação. Então, já se inscreve no canal, deixa um like aí, compartilha com os amigos e vamos embora falar um pouquinho mais disso. Radiação é basicamente o transporte de energia que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas de todos os corpos que estão acima do 0 Kelvin. Em outras palavras, todo corpo que estiver acima de 0 Kelvin, ou seja, acima do zero absoluto, com certeza vai emitir ondas eletromagnéticas, no qual elas vão se propagar, inclusive pelo vácuo, na velocidade da luz, e elas vão transportar energia, certo? Como elas vão transportar energia, essa vai ser a radiação daquele corpo, ok? Portanto, ao contrário do que a gente tem na condução e na convecção, a radiação ela não precisa de um meio material para que a transferência de energia seja efetuada. Beleza? Então, vamos partir do pressuposto que nós temos um corpo, esse corpo é um corpo qualquer, na qual ele está com temperatura acima do 0 Kelvin. Olha, basicamente todos os corpos estão acima do 0 Kelvin, ok? Então todos os corpos eles vão emitir radiação. Uma vez que um corpo a 0 Kelvin, teoricamente, seria um corpo no qual não existe o movimento dos elétrons em volta do átomo. Portanto, ele é um estado que teoricamente não seria possível ocorrer na natureza, certo? Porém, tem alguns detalhes um pouco mais avançados de física moderna, na qual eu não vou entrar nesses detalhes, beleza? Então vamos pegar esse corpo qualquer, temperatura acima do 0 Kelvin, e a gente vai usar a lei de Boltzmann, de Stefan Boltzmann. Stefan Boltzmann. Inclusive, esse é o cara que vai dar para nós a constante que a gente vai usar o tempo todo no nosso sistema, ok? Então, a gente vai ter a lei de Stefan Boltzmann, que ela diz o seguinte. Ela diz que o fluxo radiante total emitido por um corpo ideal, ele vai ser igual a sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, T a quarta. Sendo que esse cara aqui, ele é o poder emissivo, essa daqui é a constante de Stefan Boltzmann, no qual ela tem o valor de sigma igual a 5,67 vezes 10 a menos 8 watt por metro quadrado Kelvin a quarta. E aqui a temperatura, que sempre a gente vai ter que usar em Kelvin. Não pode esquecer isso. Para condução e para condução e para a convecção, a gente não precisa necessariamente usar em Kelvin, mas para a radiação é sempre em Kelvin. Outra coisa interessante é que essa constante aqui de Stefan Boltzmann, caso vocês queiram decorar ela, um jeito fácil é vocês pensarem que é uma sequência a partir do 5. Então é 5, 6, 7 e 8. 5,67 vezes 10 a menos 8, tá? Então, com isso daí, dificilmente você vai esquecer. Uma coisa importante também de lembrar é que, se vocês olharem, aqui eu pus o índice B. Esse índice B, ele vem da palavra black body, que significa corpo negro, certo? Corpo negro. Corpo negro, ele é dado como
sendo um corpo que absorve toda a radiação incidente e emite o máximo de radiação possível. Então ele é um corpo ideal. Portanto, ele absorve tudo e ele emite tudo. Ok? A gente vai entrar em alguns detalhezinhos a mais do que significam essas letras, certo? Então, quando a gente entendendo o que é um corpo negro e aplicando a lei de Stefan Boltzmann, a gente consegue calcular o poder emissivo desse corpo, ok? Agora, um corpo, ele vai seguir uma outra regra também. Essa regra, ela diz o seguinte, que para todos os corpos, a soma de tudo que ele pode absorver, mais tudo que ele pode refletir, mais tudo que ele pode transmitir, tem que ser igual a 1. Ou seja, esse índice aqui a gente chama de absorvidade. Esse índice aqui a gente chama de reflectividade. E esse índice aqui a gente chama de transmissibilidade. O que quer dizer isso? A absorvidade, ela nada mais é do que o quanto aquele corpo consegue absorver, ok? Se vocês pararem para pensar um pouquinho, é isso que faz com que naquele momento que a gente tenha, a gente saia na rua, vamos dizer que está um dia quente, a gente sai na rua, tá com sol, né? E a gente sai com uma roupa preta. Aquela roupa preta, por causa da cor, ela absorve mais, ok? Então ela tem uma absorvidade maior. Ah, ela é igual a 1? Não, na verdade ela não é. Mas ela é uma absorvidade maior. Já se vocês forem pensar na reflectividade, a reflectividade ela está exemplificada basicamente como se fosse um espelho. Um espelho, se você jogar a luz, ele reflete aquela luz que foi jogada, certo? Então, obviamente, um espelho também não tem reflectividade 100%, ou seja, ela não é igual a 1, mas é um exemplo de reflectividade alta. E transmissibilidade, um exemplo clássico para a gente usar, é o vidro, a água, na qual, se vocês emitirem uma luz, principalmente o vidro, tá? A água tem uma transmissibilidade não tão grande, apesar dela ter, mas ela acaba sendo um pouco difusa, então tem alguns probleminhas aí. Mas se a gente pensar no vidro, se vocês ligarem uma lanterna através de um vidro, a pessoa do outro lado consegue enxergar essa lanterna, ou você consegue enxergar a luz do outro lado. Ou seja, a transmissibilidade desse corpo é alta. Vai passar tudo? Não, também. Mas ele vai passar bastante coisa. Então, quando nós tivermos um corpo cuja a absorvidade dele é igual a 1, o resto tem que ser igual a 0. Se vocês olharem pela equação, como é uma soma, se a gente tem este termo, que é o primeiro, igual a 1, obviamente esses outros dois termos têm que ser igual a 0, ok? Então, quando isso ocorrer, a gente vai ter o que a gente chama de corpo negro. Uma vez que a absorvidade ela é equivalente, ela não é igual, mas ela é equivalente em número, quer dizer, o número da absorvidade é o mesmo para emissividade. Na qual a emissividade ela é uma propriedade que a gente não coloca aqui em relação ao corpo, porque ela já está sendo descrita pela absorvidade. A emissividade é uma propriedade que mostra o quanto aquele corpo consegue emitir de radiação. Beleza? Logo, quando a gente juntar os termos que nós temos aqui, a gente vai conseguir perceber que entre dois corpos, por exemplo, a emissividade do corpo 1 menos o poder emissivo, desculpa, emissividade não, poder emissivo do corpo 1 menos o poder emissivo do corpo 2,
vai ser igual a sigma vezes Z vezes T a quarta, aqui tudo do corpo 1, menos sigma vezes Z2 vezes T2 a quarta. Ok? Com isso, se a gente aplicar, isso foi aplicando a lei de Stefan Boltzmann, a diferença entre esses dois vai ser igual ao calor. Uma vez que o ε1, a emissividade 1, é igual, geralmente ela é igual à emissividade 2, tá? Se a gente for um pouco mais a fundo em radiação, tá? A gente normalmente tem que calcular a emissividade final do corpo. Cada um teria uma emissividade. Aqui a gente pode considerar que os dois corpos têm a mesma emissividade, portanto, a gente teria aqui o calor, vai ser sigma vezes epsilon vezes T1 a quarta menos T2 a quarta. Ah, mas aqui tem um problema. Se vocês repararem na lei de Stefan Boltzmann aqui em cima, vocês conseguem notar que quando a gente fizer a equação, vai dar watt por metro quadrado. Então, para ser calor mesmo, a gente tem que multiplicar pela área daquele corpo. Ok? Geralmente, aí vocês podem pensar, mas os corpos não precisam necessariamente ter a mesma área, realmente. Porém, normalmente, um dos corpos, por exemplo, o corpo 2, a gente coloca como sendo a vizinhança. O que isso quer dizer? Isso é entre aspas, tá? Seria é uma coisa, um corpo que está em volta. Por exemplo, se vocês pegarem o exemplo de uma caixa, na qual dentro dessa caixa, essa caixa é uma caixa grande, tá? Uma caixa de dimensões bem maiores do que tá dentro, que a coisa que está dentro dela. E você botar um copo aqui de café, o que vai acontecer? Esse copo de café, ele vai trocar calor com a vizinhança. Quem que é a vizinhança? São as paredes que estão em volta desse corpo, ok? Portanto, a gente pode chamar de vizinhança aquilo que está em volta daquele corpo, que não necessariamente a gente vai usar como tendo uma emissividade, sim, como se fosse apenas o valor, né, de temperatura que a gente precisa calcular. Portanto, a gente consegue escrever que calor é igual a sigma vezes epsilon vezes A, T a quarta seria a temperatura da superfície, menos a temperatura da vizinhança a quarta, ok? E com isso a gente teria a equação da radiação para casos mais simples, ok? Existem algumas coisas que a gente teria que adicionar a isso, que seria o fator de forma e a real emissividade do seu sistema. Porém, isso normalmente acontece quando a gente tem questões muito mais complexas de radiação que para a maioria dos casos não ocorrem. Beleza? Então, dito isso, explicado o que é radiação e como a gente usa ela, a gente vai fazer dois exercícios. Um deles é apenas de radiação, o outro é de radiação com convecção, mas eu achei interessante juntar os dois porque tem a parte de radiação também, é um pouquinho importante o jeito que ele está sendo escrito, então vamos fazer os dois exercícios, beleza? Então, vamos lá. No primeiro exercício ele diz o seguinte: considere um forno cúbico de lados 3, 3 e 3. Então, vamos desenhar esse forno cúbico aqui. Vou desenhar mais ou menos, tá? Aqui. Aqui. Beleza, a gente tem 3, 3 e 3 metros aqui. Cuja superfície superior e lateral se aproximam bastante de superfícies negras.
em temperatura de 1200 Kelvin. Então esse cara, 1200 Kelvin. A superfície da base, então a gente está falando do que está aqui embaixo, certo? Ela tem emissividade igual a 0,7 e são mantidas na temperatura de 800 Kelvin. Qual é a taxa líquida de transferência de calor por radiação para a base a partir da superfície superior e das superfícies laterais? Aí ele fala para usar a constante de Stefan Boltzmann, que a gente já sabe que é 5,67 vezes 10 a menos 8. Esse exercício é um exercício bem tranquilinho. Basta a gente olhar, perceber que em volta dessa base, eu vou desenhar a base aqui, que seria igual a parte de cima, né? Só que tá na parte de baixo. Por isso que é a base. A gente teria 3 por 3 aqui e a gente estaria em volta dela recebendo radiação, ok? Então, a troca de calor por radiação, a gente já sabe que é sigma vezes epsilon vezes A vezes T a quarta menos T da vizinhança a quarta. Nessa situação, a gente vai fazer que o calor ele vai ser igual a 5,67 vezes 10 a menos 8, multiplicado pela emissividade da base, que é 0,7, vezes a área da base, que é 3 vezes 3. 3 aqui. 3 vezes 3. A temperatura da superfície, teoricamente, a gente teria que colocar 800 menos 1200 a quarta. Porém, para deixar essa transferência de calor positiva, eu sei que está entrando calor. Então, eu vou pôr 1200 a quarta menos 800 a quarta. Com isso, se a gente fizer essa conta, uma coisa importante aqui, eu esqueci de falar lá em cima, esse é t a quarta menos t a quarta, não é um menos o outro a quarta, é t a quarta menos t a quarta, separado, ok? Senão dá errado, senão com certeza dá errado. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão perceber que a resposta é 594.400 e alguma coisa watts, que seria 494,4 quilowatts. Ok? Esse seria o primeiro exercício. Passando agora para o segundo exercício. No segundo exercício, ele dá uma foto, né? Inclusive, esse exercício ele é de livro, tá? Apesar de eu não ter pego ele de livro, ele é um exercício de livro. Se eu não me engano, é do Incropera. E ele diz o seguinte: dispositivos eletrônicos de potência são montados em um dissipador de calor com uma área superficial exposta de 0,045 metros quadrados. Então, 0,045 metros quadrados de área. E emissividade de 0,8. Quando os dispositivos dissipam uma potência total de Q igual a 20 watts, essa é a total, e o ar e a vizinhança estão a 27, então T infinito igual a T da vizinhança, que é igual a 27 graus Celsius. A temperatura média do dissipador, então a temperatura da superfície dele, é 42 graus Celsius. Portanto, qual é o valor de coeficiente de transferência de calor por convecção? Aqui, por conveniência, eu vou já usar o valor em Kelvin também, eu vou escrever. Aqui é 300 Kelvin, é só a gente somar 273. Esse cara aqui vai dar 315 kelvins, ok? Então, a gente tem 300 e 315. A gente sabe que o calor total trocado pelo dissipador, ele é o calor de convecção mais o calor de radiação. Portanto, o calor total, que é transferido, ele é dado por
H vezes A vezes ΔT mais epsilon vezes A vezes sigma vezes TS a quarta menos T da vizinhança a quarta. Portanto, a gente pode até dividir aqui tudo pela área, que a gente vai ter então 20 dividido pela área, 0,045, igual a H vezes 315 menos 300 mais 0,8 vezes 5,67 vezes 10 a menos 8 vezes 315 a quarta menos 300 a quarta. Aqui é questão da gente isolar o H, beleza? A gente vai isolar esse H aqui, pegar esse valor, daria então 444,44 menos 79,18 dividido por 15, que é o 315 menos 300, ok? E esse valor daria para nós 24,35 watts por metro quadrado Kelvin. Beleza, gente? 2 exercícios aí. Eram exercícios relativamente fáceis, tá? De resolver, mas aplicando as partes de radiação e esse daqui especificamente, convecção também. Beleza? Então, por enquanto é isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!